Senhoras e senhores, muito bom dia. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, no uso de sua prerrogativa, dá a ata da última sessão como por lida e aprovada. Informo que o expediente foi disponibilizado eletronicamente para todas as senhoras e senhores deputados. Breves comunicações, artigo 107 do Regimento Interno. Para fazer a utilização da tribuna, o deputado Mário Mota, pelo tempo de até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente desta Casa Legislativa em exercício, deputado Fernando Krelin, deputado Lucas Neves da mesa, deputado Márcio Machado, Maurício Peixe, Matheus Cadorim, Neudi Sareta, senhores e senhoras que se encontram em nossa plenária, eu venho hoje a essa tribuna tratar de um tema que mexe com todos nós, direta ou indiretamente. O bullying nas escolas. Nós estamos falando de um problema que é real, que é urgente, que é cada vez maior, apesar das possíveis campanhas, e que é profundamente doloroso. O bullying machuca, fere, deixa marcas que muitas vezes não são visíveis no corpo, mas que se carregam na alma pelo resto da vida. Marcas que podem durar uma vida inteira. E quem aqui nesta casa pode dizer que nunca ouviu um caso ou viveu de perto esta realidade? Segundo dados recentes do Núcleo de Prevenção de Violências na Escola, são mais de 7.700 ocorrências de violência escolar registradas só no ano passado, 2024. E entre elas, 3,5% são casos de bullying. Outros 16% envolvem violência física e 11% violência verbal. Esses números, amigos, não são apenas estatísticas, são crianças, adolescentes e jovens que estão sofrendo nesse momento. No último dia 7 de abril, foi o Dia Nacional de Combate ao Bullying e à Violência na Escola, uma data instituída pela Lei 13.277 de 2016, com o objetivo de promover a conscientização e o enfrentamento do bullying e da violência no ambiente escolar. A escolha desse dia é uma homenagem às vítimas do massacre de Realengo, ocorrido em 2011, no Rio de Janeiro, quando um ex-aluno vítima de bullying na sua adolescência entrou armado numa escola e tirou a vida de 12 crianças. Uma tragédia que escancarou a urgência de discutirmos com seriedade o bullying, a saúde mental nas escolas e suas consequências e provocações. Nós já temos leis que nos ajudam a enfrentar essa realidade. Em Santa Catarina, desde 2009, temos a Lei 14.651, que autorizou a criação de um programa de combate ao bullying. No Brasil, temos a Lei Federal 13.185, de 2015, e, mais recentemente, a Lei 14.811, de 2024, que reforça a proteção contra todas as formas de violência escolar. As leis são importantes, mas muito mais importante seria não precisarmos leis, tivéssemos compreensão das pessoas, que a educação forjasse na mente de todos a dificuldade que tem um jovem atingido por bullying de seguir na sua vida com tranquilidade. E o que estamos fazendo de fato para garantir que essas leis saiam do papel
e cheguem à sala de aula. Apresentaremos um pedido de informação ao secretário estadual da Educação, professor Aristides Simadon, para entender como está o andamento desse programa de combate ao bullying nas escolas públicas e privadas do estado de Santa Catarina. E a nossa intenção, mais uma vez, é propositiva, não é apontar culpados, é construir soluções. Porque combater o bullying não é apenas repreender quem agrediu, é também educá-lo, é escutar, é criar espaços onde todos se sintam seguros para ser quem são, é acolher quem sofre, é ensinar respeito, empatia e convivência. Se quisermos um futuro mais saudável, mais justo, mais humano, precisamos cuidar do presente. Cuidar da infância é responsabilidade de todos nós, pais, mães, educadores, gestores públicos, profissionais da saúde e também dos políticos e desta casa. Vamos juntos fazer da escola um lugar de paz, crescimento, acolhimento, mais do que de instrução e educação. Muito obrigado, senhores. Ok, deputado Mário Mota. Ainda em breves comunicações, com a palavra, deputado Lucas Neves. Senhor presidente, deputado Fernando, senhores deputados, pessoal que nos acompanha, eu venho hoje falar de um assunto que, a partir das informações que chegaram até o nosso gabinete, eu não poderia deixar de vir a esta tribuna para falar a respeito. E são informações boas que nos alegram, especialmente porque mostram o quanto a região da Serra, deputado Mário Mota, Vossa Excelência que coordena a bancada até este momento ainda, o quanto a nossa região serrana vem crescendo e despontando em relação ao agronegócio. As informações da EPAGRE divulgadas recentemente mostram o crescimento importante da safra de soja na Serra Catarinense em relação à safra de 23 e 24. Neste ano, nós deveremos ter uma safra 28% maior do que a safra anterior. A Serra passa a produzir 337 mil toneladas de soja. O número anterior eram 262 mil toneladas. Essa é a prova de que o investimento, o respeito ao agronegócio é fundamental. Para nós termos uma ideia, o município que está na ponta na produção de soja na Serra hoje é o município de Otacílio Costa, com 55 mil toneladas. Na sequência vem Lages, com 53 mil, Campo Belo do Sul, com 49 mil toneladas, São José de Cerrito, com 39 mil toneladas, e Capão Alto, com 35 mil toneladas. Esses municípios, além dos demais, demonstram que com trabalho árduo, tecnologia e dedicação é possível transformar o potencial em resultados concretos. A região da Serra Catarinense foi a segunda região em Santa Catarina que teve mais crescimento em relação à produção de soja. A produtividade, o aumento da produtividade, deputado Cadorim, foi de 32%, enquanto a média de Santa Catarina ficou em 9%, o aumento da produtividade. Isso é para que nós reconheçamos, e eu faço questão de vir falar a respeito disso, a importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico de uma região. E não é falar apenas
dos grandes ou dos menores produtores que às vezes tentam criar essa disputa que não deve existir. Não interessa se é pequeno ou se é grande produtor. O que interessa é que se esteja produzindo, que se esteja exportando, gerando emprego, gerando renda e garantindo o desenvolvimento econômico de uma região inteira. Recentemente estive reunido com o Sindicato Rural de Lages, que tem um papel fundamental neste motor do desenvolvimento da região, no incentivo, na garantia de qualificação, assim como as nossas entidades e instituições. Eu falo aqui da EPAGRE, através dos extensionistas, que têm feito um grande trabalho em relação a isso. Eu tenho certeza que a partir do momento que a gente garante o fortalecimento desse setor, que nós respeitamos o produtor rural, que ele possa plantar aquilo que ele entender que é o melhor que ele pode plantar na terra dele, sem que o IBAMA, com seus pretextos, com base em normativas sem qualquer fundamento, venha e diga: ó, isso você não pode plantar, isso você pode plantar. Ora, se o produtor rural não tem o direito de definir o que ele vai plantar na própria propriedade, o que nós estamos vivendo? E a questão da força da produção de soja na região serrana, que desponta esse ano, é uma prova de que devemos seguir, nesta casa inclusive, defendendo que cada vez mais Santa Catarina possa priorizar sim o desenvolvimento rural e investir em infraestrutura fundamental para escoar a produção. Falamos de uma região que vem despontando na produção de soja, mas que produz também muitas frutas, como por exemplo a maçã, de uma região que produz muito milho, de uma região que tem grandes potenciais econômicos, mas que precisa de boa infraestrutura, de investimento em pesquisa, de fortalecimento das linhas de crédito rural, para que nós possamos cada vez mais garantir o futuro de Santa Catarina. Que esta safra recorde na Serra Catarinense, volto a destacar, a ponta com Otacílio Costa, 55 mil toneladas, sirva como um estímulo e um exemplo inspirador. Devemos continuar a defender e fortalecer os nossos produtores rurais, independente do seu tamanho. Quando o campo prospera, as cidades também se beneficiam disso, experimentando melhorias na renda, no emprego e na qualidade de vida. E eu quero aqui expressar a minha sincera gratidão a todos os produtores que garantem que nós possamos hoje ter bons números e ver o desenvolvimento da região acontecendo de uma maneira que nos orgulha no comparativo com outras regiões do estado. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Ainda pelas breves comunicações, deputado Fernando Krelling, Vossa Excelência está com a palavra. Senhores deputados, muito bom dia. Hoje venho à tribuna para falar sobre um tema que está tomando conta aí da Assembleia nos últimos dias, que é a questão de um projeto que está tramitando sobre a alteração e a mudança do hino de Santa Catarina. Com respeito, todos os deputados têm o mesmo direito, de colocar projetos aqui na casa, mas ontem eu confesso para todos vocês que em vários momentos pensei de diversas formas diferentes sobre esse tema. Muitas vezes vejo que nem a totalidade, a maioria dos catarinenses, conseguem cantar o hino na sua totalidade. O hino de Santa Catarina é um hino difícil, então nem todos conseguem, mas também faz parte da história do nosso estado. Então tive várias avaliações sobre isso e ontem eu pedi ajuda a quem me colocou aqui, que
que são os eleitores que nos deram a oportunidade de estar à disposição. E coloquei isso como um mandato participativo, dando oportunidade de voz e vez para aqueles que votaram na gente e nos colocaram aqui na Assembleia. E fiz uma enquete na rede social sobre o que o catarinense acha sobre a mudança do hino, se ele é a favor ou contra. De uma maneira maciça, 87% votou contra. É contra a mudança do hino de Santa Catarina, pelo fato de que entende que aquilo é a história do nosso Estado e a história precisa ser respeitada. Muitos fizeram avaliações onde o hino precisa talvez mudar algumas estrofes, ser mais facilitado. E alguns fizeram manifestações que me chamaram a atenção, que é verdadeira, que na verdade a gente quer que as pessoas aprendam o hino de Santa Catarina, mas a gente não estimula as pessoas a aprenderem o hino de Santa Catarina. Agora que nós temos no início de competições, Campeonato Catarinense, o hino nacional e o hino do nosso Estado, mas onde de fato é para aprender isso, onde de fato é a base, é o fundamento disso, é na escola. Então, estou protocolando um projeto de lei, independente se o hino for alterado ou não for alterado, um projeto de lei para que o hino de Santa Catarina e o hino nacional seja, no mínimo, uma vez por semana, seja cantado na escola pelos alunos. Assim, fará com que a gente possa voltar no tempo um pouquinho e lembrar do nosso passado na escola, onde nós cantávamos o hino nacional, cantávamos o hino de Santa Catarina, e aquilo me trouxe aqui para dentro do parlamento, gravado na minha memória, na minha mente, o hino do nosso Estado. Hoje, chega na escola, o meu filho não canta mais o hino. E dificilmente eu vou ensinar o hino de Santa Catarina para ele, se eu não parar e ficar diariamente ensinando o hino para ele. Então a gente precisa fazer com que na escola o hino seja cantado. Aí sim, não teremos essa discussão no futuro, que as pessoas sabem, que as pessoas não sabem o hino, porque aprenderemos na base. Além disso, aproveitando esse tema de escola, há algum tempo eu já venho percebendo, em saída de escolas, principalmente estadual, entrada e saída de horário de aula, alunos que eu não sei se são alunos ou não são alunos, porque eu não consigo identificar. Eu não sei se aquelas crianças que estão lá com qualquer roupa são alunos da escola, não são, se estão no turno, se estão no contraturno. E com isso também estou colocando um projeto de lei para que todo aluno em Santa Catarina tenha uniforme escolar. É necessário resgatar a utilização do uniforme escolar dentro do nosso Estado. A utilização do uniforme escolar, além da segurança, uma maneira mais fácil de identificar o aluno na entrada e saída de aula, uma maneira mais fácil de identificar aquele que não é aluno. A gente fala tanto de segurança nas escolas, mas o básico a gente não faz. Se a gente parar para pensar, depois que a pessoa sai de uma idade escolar, daqui a pouco ela entra no mercado de trabalho, ela vai para uma empresa trabalhar, ela tem uniforme. Até dentro da Assembleia Legislativa, nós temos um regimento interno que nós temos que estar trajados de terno e gravata. Aí onde é para aprender isso na escola, não precisa, cada um por si. Na escola cada um faz o que quer. Então realmente, para a segurança, para a igualdade entre os alunos, a gente falava de bullying, fala da semana do bullying, tanto bullying, que a gente torne igualitário isso, que os alunos vão para a escola e a parte social e econômica fique do portão para fora. Para dentro da escola todo mundo é igual. E realmente através das vestimentas a gente consegue identificar isso. E que não seja só uma questão visual, caráter visual, que legal o aluno com uniforme, que realmente a gente possa criar diretrizes que possam auxiliar na formação desse cidadão. Além disso, disciplina e senso de pertencimento, que as crianças possam ir para a escola sabendo realmente por que elas estão na escola, tendo regras. Em todo lugar na vida da gente tem regras, por que ali não pode ter regras? E outra questão é a questão econômica para suas famílias, né? Já pensou? Um aluno que está aí no ensino médio, primeiro, segundo ano, onde já está na pré-adolescência, na adolescência, cada dia ele quer que uma roupa diferente, haja dinheiro para o pai bancar isso, né? Então, que o uniforme escolar também vai auxiliar na questão econômica. Então, estou protocolando 2 projetos de lei aqui na Assembleia, com certeza serão muito discutidos, debatidos, todos têm o direito de votarem a favor ou ao contrário, mas realmente a gente tem que trazer essa discussão aqui para o Parlamento. Obrigado. Horário destinado aos partidos. Primeiro partido é o partido do Bloco Social MDB, PSDB. Próximo partido, Bloco União, PSD, PRD. Bloco Democracia, Inclusão Social e Igualdade, PT e PSOL.
Não havendo o Bloco Podemos, Republicanos e Novo, não havendo PP, PDT e agora o PL, com a palavra o deputado Maurício Peixer. Bom dia a todos, saudando o nosso presidente, Fernando Crelling, os demais deputados aqui presentes, também os presentes nesta sessão, especialmente a reitoria da UDESC, os diretores das unidades, servidores da UDESC que estão aqui presentes. Depois nós vamos ter um momento, um tempo, em que a UDESC irá apresentar os seus trabalhos, apresentar a sua realidade, a sua vida e a importância desse ensino que nós temos no estado de Santa Catarina e toda a grandeza que a UDESC representa para nós. Mas o meu tema hoje aqui, presidente, que eu quero trazer é com profundo pesar, realmente, o descaso que nós temos há muitos anos com as nossas rodovias federais de Santa Catarina. Uma delas que fica na nossa região, tirando a BR-101, que está caótica, intransitável, mas é a BR-280. Hoje, das 10 horas da manhã, daqui a pouquinho, até o meio-dia, a BR-280 vai ser fechada pela manifestação da população de Araquari, de Joinville, mas principalmente dos alunos, funcionários do IFC. Em razão da morte do servidor Paulo da Cruz Cunha, que foi atropelado lá em frente ao UFC de Araquari. Ele é mais uma vítima da negligência da BR-280. Rodovia que carrega, inclusive, o nome do nosso ex-governador, senador da República, deputado, prefeito de Joinville, Luiz Henrique da Silveira, e que está longe de receber o respeito que ele merece. A BR-280 é essencial para Santa Catarina. São mais de 350 quilômetros que ligam o interior de Santa Catarina, escoando a produção até o litoral, o porto de São Francisco do Sul, além de movimentar toda aquela economia. Mas hoje o que nós temos é um cenário vergonhoso. 36,3% do pavimento é considerado ruim, 20,2% é considerado péssimo e apenas 19,1% é classificado como bom. Esses são os dados do Observatório da FETRANSESC. Essa condição precária coloca vidas em risco todos os dias. Só em 2024, foram 167 colisões transversais, muitas delas causadas pelas ultrapassagens na contramão. O mais grave, colisões frontais, as que mais matam, causaram 20 mortes neste último ano. Quantos ainda vão precisar morrer para que o governo federal possa tratar essa obra como prioridade? E nós estamos chamando a atenção desde que entramos nesta casa. Criamos aqui a Frente Parlamentar para acompanhamento das obras da BR-280. A gente sabe que da BR-101 a Jaraguá está andando devagar, mas vai. Tem orçamento, é colocado um pouco de recurso, ela vai, se Deus quiser, ano que vem, deve ficar pronta. Mas a maior vergonha é a BR-280 do trecho entre a BR-101 e São Francisco do Sul. Desde 2014, licitação ganha, empreiteira assinado o contrato, a obra não saiu. O que colocaram lá, um pouco de dinheiro, praticamente já se perdeu tudo, não se reaproveita nada. Há um descaso total com Santa Catarina, e com essa parte, onde que nós temos um porto de São Francisco do Sul,
que é um dos maiores do Brasil e que mais movimenta e giram a economia. Além de empresas que estão instaladas nessa região, Araquari é uma das cidades que mais cresce no Brasil em empresa e número de habitantes. E São Francisco do Sul, só o porto é 1.000 caminhões por dia que trafegam. E há um descaso. Há um estudo que nós fizemos que a nossa região ali de Joinville, Araquari, São Francisco, Barra do Sul, a nossa região, ela recolheu para o governo federal, em 2023, 16 bilhões de reais em impostos. Esse trecho ali, entre a BR-101 a São Francisco do Sul, pela expectativa em torno de 500 milhões para fazer. Representa muito pouco. Isso se você parcelar em praticamente 11 anos que está a licitação feita, não seria praticamente nada. Mas o que aconteceu e que está acontecendo é que tiraram o recurso do orçamento desse ano. Não tem nenhum tostão para investir na BR-280 nesse trecho. Agora está sendo feita uma nova licitação. Uma nova licitação. Quando vai terminar, ninguém sabe. Readequação do projeto. Vai ser incluído, me parece, o canal do Linguado. Precisa ser feito todo um estudo, licenciamento ambiental. Até quando nós vamos perder vidas? Da maneira que perdeu esses dias atrás uma criança e agora o servidor do IFC. Há uma irresponsabilidade, sim, porque recurso nós temos para o governo federal. Quanto nós recebemos de volta tudo aquilo que nós arrecadamos? Perto de 14%. Enquanto o Paraná, estado que menos recebe, depois de nós, recebe 26% de volta do que manda para o governo federal. Nós, 14%. O Maranhão, 194%. Nada contra o Maranhão, Nordeste. Mas o descaso que tem com Santa Catarina. Chega. Por isso, deputado Matheus, deputado Fernando Krellig, da nossa região, no dia 25 agora, nós vamos fazer uma grande audiência pública aí em Araquari e pelo número de inscritos já vamos ter que mudar o local, não mais a associação. Estamos conversando para fazer, pelo menos no galpão da igreja, para acomodar mais pessoas que querem ir lá se manifestar contra esse descaso. E hoje vai ficar parado por 2 horas, nem precisava parar porque já fica parado todo dia, né? Mas vai parar para manifestar. A população vai se manifestar contra isso que nós estamos vivendo. E eu quero reiterar aqui o meu compromisso, o nosso compromisso, a nossa bancada do Norte, deputado Matheus, que estamos unidos para ir recorrer ao governo federal, para que dê um pouquinho só de atenção para Santa Catarina. Que não tenha revanchismo, que não haja pelo fígado, mas haja com coerência, porque são mortes. São vidas que nós preservamos quando nós tivermos a duplicação e a economia crescendo. Porque quanto mais a economia crescer na nossa região norte, que é uma região trabalhadora de empresa, de indústria, mais o governo federal vai ganhar e vai se pagar essa obra em 1 ano de arrecadação que ele investir ali. Então, parabéns à população de Araquari, aqueles que estão se manifestando coerentemente, porque é a vida que está em jogo, e uma pessoa trabalhadora, honesta, que não recebia Bolsa Família, mas que trabalhava todos os dias no UFC, perdeu a vida em função desse descaso que nós temos. O norte de Santa Catarina não aguenta mais esperar. Quero também trazer um outro assunto, já que eu tenho tempo aqui, e queremos convidar esta casa e a sociedade catarinense a refletir sobre o que realmente transforma a vida das pessoas. A gente sabe que o que transforma e que dá vida às pessoas é o estudo, é a sua condição de poder ter acesso a livros e ao estudo de qualidade gratuito, assim como a UDESC faz. Agora, quando nós andamos pelo interior do Estado, conversando com pessoas, mas principalmente com mulheres que lideram suas famílias, mulheres que tocam pequenas empresas, empreendimentos na área rural e que enfrentam a violência das ruas na área urbana,
e muitas vezes a própria violência dentro da sua casa. Elas não pedem estátuas, elas não pedem datas, homenagens ideológicas, elas pedem apenas o quê? Dignidade, elas pedem liberdade e oportunidade para vencer com o seu trabalho, com o suor do seu rosto. A vida real que pulsa fora dos nossos gabinetes não tem luxos de narrativas prontas, tem o peso da responsabilidade. É justamente por respeitar essa mulher real e não a mulher idealizada por militâncias que venho posicionar com firmeza aqui neste momento. Quando uma ideia precisa ser repetida incansavelmente, talvez ela não seja tão forte quanto parece. Hoje, mais uma vez, esta casa é convocada a transformar em símbolo aquilo que, na verdade, uma escolha política seletiva. E eu me pergunto, será que a esquerda realmente quer proteger as mulheres ou quer apenas manter algumas delas eternamente no papel de vítima? Enquanto empurra para a sociedade uma narrativa já ultrapassada. E faço o questionamento com todo o respeito que eu tenho às mulheres, inclusive as que ocupam aqui esta casa, que tem o compromisso de quem defende a verdade e o protagonismo feminino, não a vitimização ideológica promovida por certos setores da esquerda. O Brasil precisa de mais mulheres protagonistas, não mártires escolhidas a dedos para reforçar uma agenda ideológica. Enquanto a esquerda quer transformar Marielle Franco em símbolo nacional, sem qualquer debate equilibrado sobre o seu histórico político e vínculos, nós apresentamos nomes fortes para poder fazer, sim, a diferença de mulher na sociedade. E nós temos muitas com competência. E essas mulheres não precisam de cotas, não precisam de favores ou de datas ideológicas. Elas não esperam serem salvas pela narrativa do pobre oprimido. Elas lideram, influenciam e transformam realidades. Cito aqui a nossa companheira Ana Campaiolo, com grande trabalho, Carolina de Tone, deputada federal, ou a própria Michele Bolsonaro. Santa Catarina precisa de políticas públicas sérias para todas as mulheres, para a agricultora do interior, para a professora da rede pública e para a mãe solo, que trabalha muitas vezes 10 horas por dia para poder ter o seu sustento. Elas precisam de respeito, precisam de segurança, precisam de oportunidades reais e não de homenagens ideológicas travestidas de justiça social. Por isso, respeitamos a todos. E eu estou falando isso pelo projeto que foi apresentado e respeito a cada um e cada trabalho que é apresentado nesta casa. Mas aqui, o Dia Estadual Marielle Franco, de enfrentamento da violência política de gênero e raça. É isso que eu estou falando. Nós precisamos de políticas públicas, sim, para dar à mulher a condição dela de trabalho, de respeito, de serem, sim, protagonistas, e o lugar da mulher é onde ela quer, e não onde nós queremos colocar, vitimizada e sofredora. Por isso, quero fazer essa reflexão para que nós possamos mudar isso que está colocado aí, de brigas ideológicas sem sentido nenhum, porque o que nós precisamos é de gente trabalhando, conquistando, ganhando, porque é pelo suor do seu rosto que ganharás o pão de cada dia. Obrigado, presidente. Ok, deputado Malúcio Peixe. Finalizado o tempo dos partidos, nesse momento a gente suspende a sessão por solicitação do deputado Maurício Peixe para manifestação do diretor-geral da UDESC Joinville, senhor Antônio Eronaldo de Souza, para tratar sobre os 60 anos do Centro de Ciências Tecnológicas. Seja muito bem-vindo.
Gostaria de convidar os diretores da UDESC, se pudessem adentrar ao plenário aqui, pode ficar à vontade. O nome. Já que o professor tem o costume de fazer chamada, nós vamos fazer chamada aqui agora. O Fragali está por aí? Não encontro. Professor José Fernando Fragali, reitor da UDESC. Professor Antônio Ronaldo de Souza, que já está na tribuna. Professor Maico Moraes Nunes, diretor-geral do Centro de Educação do Meio Oeste. Professora Suzana Mateus Pereira, diretora-geral do Centro de Ciências da Saúde e de Esportes, CEFID, da nossa área de Educação Física. Professor Luciano Emílio Hack, diretor-geral do Centro de Educação à Distância, SEAD. Professor Oséias Alves Pessoa, diretor-geral do Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí. Professor Marino Luiz Enkaufer, diretor-geral do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí. E professor Julíbio Davi Ardigo, diretor-geral interino do Centro de Ciências e Administração e Socioeconômicas, ESAG. Sejam todos muito bem-vindos. Quero citar de uma forma muito carinhosa o nosso ex-secretário de Estado, ex-secretário municipal de Joinville, professor Romualdo França. Seja sempre muito bem-vindo. E a todos os amigos da UDESC. Muito bom dia a todos e a todas. Uma grande satisfação. Gostaria de saudar aqui o presidente da ALESC em exercício, nosso querido deputado da região de Joinville, Fernando Krellen. Gostaria de também saudar o deputado da região de Joinville, Matheus Cadorim, nos recebeu ontem no seu gabinete, assim como o deputado Fernando Krellen. Gostaria de saudar aqui o deputado Fabiano da Luz e também o deputado Márcio Machado, que está se adentrando ao recinto. Em especial, uma saudação muito grande ao deputado Maurício Peixe, que fez esse requerimento, que permitiu que nós da UDESC Joinville pudéssemos estar aqui fazendo uma pequena prestação de contas. Eu agradeço a todos os líderes de partidos que assinaram a esse requerimento, que para nós é importante. Saúdo aqui o reitor, o magnífico reitor da UDESC, o professor Fernando Fragali, e em seu nome saúdo todos os diretores gerais que aqui se fazem presentes, e é uma honra muito grande ter os colegas juntos nesse momento de apresentar um pouco do que tem feito a UDESC Joinville, do que é a UDESC Joinville. A UDESC Joinville, também gostaria aqui de saudar o deputado Lucas Neves, Marcos da Rosa, perdão, um prazer ter esse prestígio. Para nós da UDESC, de uma maneira geral, eu gostaria de dizer que esse é um momento ímpar, porque a Casa do Povo de Santa Catarina reconhece a educação e nós da educação reconhecemos nos políticos e nas políticas a capacidade de transformação da sociedade. Então, muito obrigado por esse espaço. Então, a UDESC Joinville, ela é parte integrante da Universidade do Estado de Santa Catarina, que está presente em 10 cidades catarinenses com campus presencial e mais 30 com polos de educação à distância, todos mantidos por repasses mensais de 2,49% da receita do Estado. Eu aproveito o momento para fazer um agradecimento especial ao governador Jorginho Melo, que mês a mês honra com o repasse previsto na LDO do Estado. A nossa história em Joinville começa em meados da década de 70, quando a demanda de engenheiros em Santa Catarina era suprida pelo Paraná, pelo Rio Grande do Sul, por São Paulo. Assim, em 1956, o governador Jorge Lacerda, através da Lei 1520, criou a Faculdade de Engenharia no interior do estado de Santa Catarina. Mas foi somente em 1965 que começaram as aulas, que já em 1968 ocorreu a formatura dos primeiros engenheiros mecânicos. No ano de 1979 foi construído o campus no Distrito Industrial de Joinville, exatamente para ficar próximo das indústrias, e hoje tem a designação de Centro de Ciências Tecnológicas, ou UDESC Joinville. Do ponto de vista regional, o nosso pioneirismo não se pode questionar,
porque além dos primeiros 4 cursos de engenharia da região, também implantamos os primeiros cursos na área de informática e computação, consolidamos a formação de professores na área de química, física e matemática e formamos os primeiros mestres, os primeiros doutores. Então, tem sido uma entrega muito grande para a sociedade. Hoje temos já formados mais de 7 mil engenheiros, o que equivale a praticamente 10% do estoque de engenheiros hoje credenciados no CREA, dentre muitas outras carreiras aqui importantes. E destaco que isso também é presente nos demais centros, nas demais cidades que a UDESC tem unidades. Hoje, na UDESC Joinville, são 9 cursos de graduação, 9 mestrados e 7 doutorados. Já temos o status quase de uma universidade, que formam, eu digo, só a UDESC Joinville já daria esse status, né? Que formam milhares de engenheiros, profissionais de TI, professores da melhor qualidade, além, como eu já falei, de doutores e mestres, contribuindo muito para que a região norte do estado de Santa Catarina seja um dos maiores polos econômicos do Brasil. A título de exemplo, nos últimos anos aprovamos 5 novos cursos de doutorados, sempre com um viés de aplicação. É doutorado em Química aplicado, é doutorado em Computação aplicado, é doutorado em Ensino de Ciências, Matemática e Tecnologias. Para dar suporte às atividades acadêmicas e administrativas, hoje a UDESC possui 160 professores efetivos, 94 técnicos administrativos, 56 professores colaboradores, atendendo quase 3 mil estudantes na graduação e na pós-graduação, que estão muito envolvidos em projetos de pesquisa, em projetos de extensão, junto com empresas, junto com a população em geral. Vale frisar que todo ano o CCT tem recebido algum tipo de destaque em eventos, em competições organizadas por empresas, por agências de fomento. A UDESC Joinville possui a melhor biblioteca da área de ciências tecnológicas da região, com milhares de títulos de livros impressos e eletrônicos, além de acesso a centenas de periódicos científicos nacionais e internacionais. Temos 100 laboratórios com equipamentos de ponta para desenvolver pesquisa aplicada. Um recente destaque é o Laboratório de Robótica Móvel, pioneiro na utilização de robôs humanoides comerciais em ambiente universitário. Também possuímos a mais antiga rádio educativa da região, a FM UDESC, frequência 91,9 MHz. Nosso pessoal, aliado a toda essa infraestrutura, que aqui apenas exemplificamos, permite que a UDESC Joinville contribua muito com as empresas e a comunidade regional. São dezenas de projetos de pesquisa aplicado e extensão tecnológica com indústrias, além de ser a instituição âncora do Laboratório de Inovação Aberta Agora Connect, no maior condomínio industrial da América Latina, que se localiza em Joinville, que é o Parque Perini. Nessa mesma linha, a UDESC Joinville presta importante serviço às prefeituras da região, como, por exemplo, lá em Joinville, monitorando em tempo real o nível do rio Cachoeira com um radar, cujos dados são repassados para a Defesa Civil. Na relação com a comunidade local, são mais de 30 ações de extensão, envolvendo os nossos alunos professores em Joinville e nas cidades vizinhas. Atividades das mais variadas, como competição de robótica, ensino de xadrez, clube da matemática, ensino de programação, cursinho pré-vestibular, atividades para idosos, planetário móvel, playground da matemática. Eu vou parar por aqui porque são muitas e muitas atividades. Outro importante exemplo é o oferecimento de oficinas no contraturno para as escolas municipais e estaduais da região, com atividades das mais variadas áreas, fazendo despertar nas crianças de Joinville o interesse pelas carreiras na área de ciência e tecnologia. Também nessa linha, toda semana recebemos alguma turma de escolas, principalmente do ensino médio, no qual, em um roteiro programado, eles visitam laboratórios, projetos que os nossos alunos conduzem, promovendo a interação dos futuros alunos com os alunos atuais. Projetos desde projeto de um veículo a combustão, um barco solar, aeromodelo, tecnologia assistiva, empresas juniores, dentre vários outros, são dezenas. Uma parte do roteiro se dá através do nosso centro de visitação, é uma edificação que contou com uma emenda parlamentar do ex-deputado Kennedy Nunes, que tem sido fundamental para melhor acolher os nossos estudantes.
passado aí, né, a relação de várias escolas que são atendidas, são dezenas, são centenas de estudantes que todos os anos nos visitam. A UDESC Joinville não para, só esse ano já está iniciando 5 novos doutorados. Então, tendo em vista o aumento dos cursos e projetos oferecidos, além de se instalar no Parque Perini, a UDESC Joinville está expandindo o atual campus através de área doada pela Prefeitura Municipal, que teve no então vereador Maurício Peixe, um dos principais protagonistas nesse processo de expansão territorial do campus da UDESC Joinville, e também pela aquisição de um terreno onde será construído o Museu de Ciência e Tecnologias de Joinville, um espaço destinado também a despertar e estimular o interesse pelo estudo em ciências de uma maneira geral, e outros projetos que se alinham pela frente. A primeira etapa do museu será a construção do planetário fixo, cujo projeto está sendo realizado com recursos da emenda do deputado Sargento Lima, a quem agradecemos aqui em público. Certamente esse museu será um importante ponto turístico da cidade e um espaço para aumentar não só a visibilidade da UDESC, mas também o acesso à população, à ciência e à tecnologia. Para finalizar, eu gostaria de dizer que a maior missão da UDESC, de fato, é fomentar e realizar os sonhos dos jovens que moram na região de Joinville. Se me permitir mais um minuto, agradeço. Mas, além de conhecimentos, nós da UDESC reafirmamos aos nossos estudantes os valores basilares da sociedade catarinense, a valorização de nossas tradições, a disciplina, deputado Fernando Crelli, como o senhor comentava, que é através do estudo, que é através da dedicação que vêm os resultados, e isso possibilita a inovação e desenvolvimento. O respeito às pessoas, o respeito à natureza e a solidariedade aos necessitados. Assim, alguns pequenos exemplos que ocorrem na recepção dos calouros. Os veteranos ensinam aos ingressantes que a colaboração e a perseverança são fundamentais para se atingir os objetivos. Ludicamente, existe uma brincadeira de empurrar um veículo morro acima, que cada turma faz para provar essa união, essa colaboração. As turmas de calouros da UDESC Joinville competem doando sangue para o EMOSC e também fazendo a arrecadação de alimentos. Ao finalizar, agradeço aqui o apoio de várias lideranças que subscreveram esta apresentação, desde o prefeito de Joinville, do presidente da Câmara de Vereadores, presidente da CIG, presidente da Fiesc, secretário de Educação, importantes empresários da VEG, da Whirlpool, da Tupi, da Unimed, do Centro de Engenheiros, da Conta Azul, da CDL, do Agrotec Park, Duas Rodas, Nidec, enfim, agradeço esse espaço e viva a UDESC. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Maurício Peixe. Presidente, é uma alegria muito grande poder receber aqui o Heron, meu amigo pessoal, grande diretor da UDESC, os demais diretores, o Fragali, o reitor, e falar um pouco da UDESC e apresentar aqui nesta casa, que tem ressonância para todo o estado de Santa Catarina, da importância que tem a UDESC, um ensino público de qualidade e que completa este ano 60 anos de atividade. E que vai ser homenageada aqui na Assembleia Legislativa, numa sessão especial para esta finalidade. Mas a UDESC, o que representa? Eu lembro, deputado Fernando, quando novo, eu fui para Joinville, minha família não tinha condições de pagar estudos, eu fui para a Escola Técnica Tupi para fazer técnico metalúrgico, também com bolsa de estudo, ajuda, tudo de qualidade. Me formei na Escola Técnica e todo técnico ele quer fazer engenharia. Formado em técnico ou mecânico ou que eu fiz, né? Queria fazer engenharia. E o meu sonho era fazer engenharia civil. E a UDESC era muito difícil de entrar, porque era uma competição nacional. Lembro que teve época, Romualdo, que tinha mais de 60, 70 ou 100, eu acho que era, alunos candidatos para uma vaga, de tão concorrido que era no Brasil todo, porque era a melhor universidade e continua sendo do Brasil de engenharia. Então, é uma alegria muito grande. Tanto assim que eu não pude fazer, porque eu não tinha como me manter
Então, fui trabalhar para depois fazer a universidade. Mas eu tive a alegria de ter o meu filho, o Tiago, né, formado na UDESC em Joinville, engenharia civil. O Romualdo foi seu professor. E eu sei o quanto é bom para um pai. Presidente, se der mais 30 segundos. E quanto é importante para um pai ter um filho fazendo uma universidade de qualidade e ter sucesso na vida. Hoje meu filho está na Itália, trabalhando na Nidec, com muito sucesso. E isso faz com que as famílias possam ter esse ganho grandioso, como é a universidade gratuita hoje, elaborada, feita pelo governador Jorginho. Então, parabéns ao UDESC, defendo sempre, estamos juntos e vamos com certeza ter sempre essa bênção grandiosa de Deus sobre vocês. Obrigado. Obrigado, deputado Maurício Peixe. Com a palavra, deputado Matheus Cadorim. Amigo Eronaldo, todos aqui presentes, que honra poder falar da UDESC, esse orgulho para Santa Catarina, novamente pontuando no The World University Ranking, um orgulho nacional, uma história que se mistura com a história de Joinville, não tem como separar o desenvolvimento de Joinville da história da UDESC, da formação dos técnicos, dos engenheiros, dos responsáveis pelo crescimento, pelo desenvolvimento da nossa cidade. E como é bom a gente estar aqui hoje falando de uma universidade que nos dá tanto orgulho, que aliás leva o nome do nosso estado, e aí tem mais uma responsabilidade, né? Você elevar o nome de Santa Catarina, um estado que prima pela liderança, pelo pioneirismo, pela qualidade em tudo, e a UDESC não poderia ser diferente. Ter o nome do estado no nome oficial da universidade tem essa responsabilidade, mas vocês elevam isso e carregam essa responsabilidade com muita, muita propriedade. E para mim é uma satisfação estar aqui podendo ajudar. Vejo as emendas e o apoio irrestrito dos nossos colegas da bancada do Norte. Pode ter certeza que vocês podem contar com todos nós na defesa do crescimento da instituição, da manutenção dela. Conversávamos ontem sobre a importância do trabalho para que a gente não tenha esse apagão de mão de obra de engenharia no nosso país, e o senhor me trouxe a grata notícia de que a UDESC consegue reter a grande maioria dos seus engenheiros, e isso para nós é uma grande satisfação, porque isso será com certeza fator decisivo para a manutenção do desenvolvimento da nossa cidade de Joinville e do estado e de todas as regiões onde a UDESC está implementada. Parabéns. Parabéns por todo o trabalho, viva o UDESC, que tenhamos mais décadas e décadas de vida e desenvolvimento econômico, social e do bem-estar da população. Obrigado. Obrigado. Ok, deputado Cadorim. Com a palavra, deputado Lagiano Márcios Machado. Obrigado, nosso presidente em exercício, deputado Fernando Krelin, de Joinville. Quero aqui cumprimentar o professor Heron, nosso amigo. Já tive a oportunidade, quando o vereador, deputado Maurício Peixe, recebê-lo na Câmara de Vereadores para grandes debates no que tange ao UDESC, especialmente ao CAV, que orgulha, em nome do diretor André, que é uma pessoa maravilhosa, um grande gestor. Quero cumprimentar todos os colaboradores que fazem da UDESC essa instituição de excelência, de qualidade e de antivisão. E não poderia ser diferente, deputado Maurício Peixe, de Vossa Excelência trazer para cá o UDESC para poder exaltar a história, exaltar todo o trabalho realizado. Então, parabéns, não poderia me deixar de furtar, de aqui congratular, especialmente no que tange a minha região, a região serrana, que nós temos uma parceria muito bonita com a UDESC, das lutas que são travadas em prol da autonomia, da independência financeira, que vocês merecem crescer e voar como águias, que já estão fazendo voos maravilhosos. Deus abençoe e muito obrigado. Obrigado. Ok, deputado Márcios. Também vou utilizar a palavra aqui, se me permitirem. Professor Heron, professor Faragalli, todos os amigos da UDESC, o desenvolvimento de um país se dá pela mão de obra qualificada, ainda mais num mundo globalizado, competitivo, uma concorrência muito grande. Quem estiver com mão de obra mais qualificada, sai na frente. E aí eu quero falar da UDESC pelo fato de que o crescimento do estado de Santa Catarina, somos uma potência econômica no país, muito se dá pelo trabalho da UDESC nesses 60 anos. E aí eu quero ser um pouquinho mais bairrista, trazer lá para o norte do estado e principalmente para aquele cantinho do norte chamado Joinville. Hoje Joinville é a maior economia de Santa Catarina, a terceira economia do sul do país, e muito se dá
pelo trabalho da UDESC. Então, a nossa gratidão a todos vocês que fazem essa história linda, essa história maravilhosa de 6 décadas, uma história de muita formação. E ontem a gente conversava como é bacana chegar numa empresa como o Whirlpool, como o Nidec, como o Schultz, como Tupi e tantas outras que temos na nossa cidade, e chegar lá que os grandes CEOs da empresa, os conselheiros da empresa, diretores da empresa, são alunos egressos da UDESC. Isso prova a importância da UDESC para a nossa região, para a nossa cidade. Então, muito obrigado, que Deus continue abençoando poderosamente a UDESC e que possamos enxergar a UDESC assim como ela merece ser enxergada, e não de uma maneira errada, como muitas vezes as pessoas avaliam a educação pública. A educação pública tem muita qualidade, a educação pública entrega muito, e eu sou um defensor disso. Então, parabéns pelo trabalho, Heron. E nesse momento, ainda suspensa a sessão, por solicitação do deputado Marcos da Rosa, convidamos para a manifestação do senhor Saulo Ribeiro, representante da Associação Brasileira de Portadores de Câncer, para divulgar o Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado no dia 8 de abril. Seja muito bem-vindo. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Saulo Medeiros, eu sou voluntário da AMUC, que é Amor e União contra o Câncer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos, toda a sessão, todos os parlamentares, deputados, por essa oportunidade, porque é um grande privilégio poder estar representando toda Santa Catarina, nossa bela e linda Santa Catarina, porque são muitas pessoas que enfrentam o câncer. Estava ali até conversando que os deputados sempre conhecem alguém que está passando pelo câncer. Eu venci o câncer, então hoje eu estou sendo porta-voz, representando toda Santa Catarina sobre o câncer e sobre a saúde. Eu quero agradecer os deputados por estar tendo essa oportunidade, tá? E os demais presentes na casa por estar sendo ouvido. Hoje é um dia muito importante para mim, um dia muito importante para a AMUC também, todos os pacientes. Inclusive, eu gostaria de dizer que antes de ontem foi um dia também muito importante. Foi o Dia Mundial do Combate ao Câncer. Inclusive, foi falado aqui antes de ontem sobre esse dia. Eu sou um voluntário na AMUC porque, como eu enfrentei o câncer, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, passei essa situação e não sabia como é que eu ia lidar com toda essa situação, porque quando a gente recebe o diagnóstico, a gente fica perdido. O que é que eu vou fazer? Só que a AMUC me ensinou e me mostrou que tem vida após o diagnóstico. No entanto, eu sou a prova viva disso. Estou aqui presente no plenário, falando e contando o meu caso e ainda lutando pelos demais. Então, a AMUC, ela realiza muitos projetos, como a auriculoterapia, psicoterapia, nutrição, vários outros projetos, o advocacy. Então, a gente faz um trabalho muito bonito pelas pessoas, pelos pacientes com câncer, e não só os pacientes, mas as famílias também, porque quando a gente recebe o diagnóstico, como eu disse, a gente fica muito perdido, a gente já pensa que o pior pode acontecer. Então, a AMUC faz esse trabalho especial, esse trabalho esplêndido, que foi tão importante para mim que eu me tornei voluntário na AMUC. Eu acabei me tornando um porta-voz. Então, a minha história de vida, rapidamente, foi um câncer de testículo, que a gente não imagina passar por isso com 26 anos. Então, acabei enfrentando, acabei superando, e hoje estou aqui de pé com muita alegria. Então, uma coisa que eu queria falar, o aumento do câncer, ele tem acontecido fortemente em Santa Catarina, mas Santa Catarina ainda assim tem se tornado grande referência no quesito saúde, mas a gente precisa sempre estar melhorando, porque os casos estão cada vez mais aumentando, e principalmente conscientizar os homens que não têm esse cuidado tão especial. O índice de mortalidade dos homens é muito grande, é muito forte. Então, nós da AMUC, nós fazemos essa adesão, todo esse acompanhamento, tanto com os homens, tanto com as mulheres, justamente para conscientizar do que pode acontecer. Que a gente não quer que o pior
vem acontecer. Então, tem um trabalho muito grande, um trabalho muito árduo, que a gente já faz, mas que ainda precisa ser feito todo pela frente. Então, como eu disse, Santa Catarina tem sido referência em saúde, mas para que a gente continue em primeiro lugar, só depende dos deputados, das forças, dos poderes legislativos, para que as leis sejam cumpridas adequadamente, para que os hospitais estejam realizando os procedimentos corretos, todo o acompanhamento, porque quando a gente recebe o diagnóstico, o nosso tempo conta. Em questão de dias, a gente pode vir a sucumbir. Então, eu peço muito aos parlamentares para terem esse olhar empático com a gente, para terem esse olhar. Quem tem na família alguém com câncer sabe como é que funciona, sabe como que a pessoa pode se definhar toda e acabar a sucumbir de uma forma tão triste. E a gente precisa ter a ética, essa empatia. Então, eu peço muito aos parlamentares que possam dar continuidade, dar essa assistência a nós, todos nós pacientes, e não só os pacientes, mas como a MUC também. Hoje eu venho em nome da MUC pedir para as excelências que tenham esse olhar com a gente, para aprovar projetos de leis, para que tenha melhorias no SUS, melhorias nos tratamentos e que sejam mais rápidos e eficazes, porque, conforme eu disse, quando a gente recebe o diagnóstico, o tempo conta e muito rápido. Então, é uma bomba relógio. A partir do momento que a gente recebe o diagnóstico do câncer, a gente pode vir a sucumbir muito rápido. Então, é isso que eu digo, as melhorias dos projetos. E eu gostaria de agradecer novamente por essa oportunidade, por estar representando toda Santa Catarina e todos os pacientes e familiares que não conseguem chegar até aqui, mas hoje é um grande dia vitorioso eu poder estar representando todo o nosso belo estado de Santa Catarina aqui no plenário. Muito obrigado. Muito obrigado, Saulo. Saulo, nossa gratidão a você, a todos os amigos da associação, principalmente por um tema tão difícil para as famílias, que é o câncer. Falo isso porque eu passei por isso dentro da minha casa, faz um ano que eu perdi meu pai, e o diagnóstico, em primeiro momento, é uma destruição emocional para toda a família, é algo muito difícil. Então, tenho certeza que através da associação, e conte com o Parlamento Catarinense, para que a gente possa unir forças e cada vez mais fazer com que as pessoas se conscientizem da importância da prevenção. Esse que é o mais importante. A alta complexidade se dá depois que a pessoa está doente, né? Vamos montar mais hospital, vamos abrir mais hospital. Se a gente não cuidar da prevenção, a gente vai estar sempre correndo atrás e não dando conta. Então, parabéns por trazer esse tema ao Parlamento e conte conosco, cara. A gente vai estar junto nessa luta incansável de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Obrigado. Amigos, aproveitamos que ainda está suspensa a sessão. Vamos aproveitar esse momento e fazer uma foto geral com o pessoal da UDESC e depois com a associação, pode ser? Claro. Então, vamos lá.